Fala, meu aluno, beleza? Tranquilidade? Aqui fala é o professor Telmo, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou falar com vocês sobre regra de 3, envolvendo as grandezas distância, velocidade e tempo. Como que é? É diretamente proporcional? É inversamente proporcional? Quando que se aplica tal situação? Você vai ver comigo uma situação onde duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais e uma situação que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Assista até o final e vem comigo. Vamos nessa, galera. Vamos lá, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Então, um carro de corrida percorre a uma velocidade constante 20 km em 6 minutos. Que distância ele percorrerá em 15 minutos? Bom, gente, para a gente começar isso aqui, a gente monta uma pequena tabela, certo? Como que é isso? Vamos botar aqui, ó, quilômetros e minutos. Repara que ele fala o seguinte, um carro de corrida percorre com uma velocidade constante 20 km, ok? Em 6 minutos. Então eu vou vir aqui na tabela, 20 km, 6 minutos, ok? Beleza? Que distância ele percorrerá em 15 minutos? Então, aqui, ó, 15 minutos. E que distância vai ser? Eu não sei, então eu vou chamar de x. Então, a gente começa a história por aqui, certo? Relacionando essas duas grandezas. Uma é a distância, que é quilômetros. Outra é o tempo, que é dado o quê? Em minutos. Então, vamos lá. Ele quer saber, com 15 minutos, se a distância vai ser maior ou vai ser menor. Então, pessoal, vamos analisar esse lado aqui, ó. 6 foi para 15. Houve, então, o que, gente? Aqui um aumento. Se houve um aumento, eu coloco uma setinha apontando para cima, certo? Setinha para cima aqui significa que houve aumento. E esse lado? Vai ter um aumento ou diminuição? Bom, esse lado vai ter um também aumento. Por quê? Imagina vocês, eu andei 20 km em 6 minutos, aí o tempo continuou passando. Esses quilômetros vão aumentar ou vão diminuir? É isso que você tem que ter esse raciocínio. Poxa, se eu andei 6, aí o tempo foi passando, eu vou aumentar. Então, esse lado também aumenta. Quando tem setinha para cima nos dois lados, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Aí eu vou escrever como? 20 está para x, assim como 6 está para 15. Diretamente proporcional é isso aqui. A gente já pode botar a proporção e fazer conta agora. Olha, essa proporção, eu vou multiplicar 20, ó, 6 vezes x é igual a 20 vezes 15. O 6 está multiplicando, passa para lá dividindo. Olha só como vai ficar, 15 vezes 20 dividido por 6. Bom, o próximo passo aqui eu posso simplificar isso daqui, né? Isso aqui, 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. E ficando assim, 20 vezes 5, certo? Dividido por 2. Agora ficou mais fácil fazer a conta, né? Aí, 20 vezes 5, eu posso, ó, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 5 dá 50, ou seja, 50 o que, gente? 50 quilômetros. Então, em 15 minutos eu percorri 50 quilômetros. Beleza com relação a isso, gente? Tranquilo? Bom, beleza. Esse foi um exemplo de grandeza diretamente proporcional, onde as duas setinhas estão para cima. Agora, eu vou mostrar para vocês outra situação. Com velocidade de 9 km por hora, Luiz faz uma caminhada de 40 minutos. Se a velocidade for 6 km por hora, quanto tempo gastaria nessa caminhada? Bom, gente, agora nós estamos mexendo com a grandeza, a velocidade e o tempo. Então, vamos ver? Vamos montar um quadrinho de novo. O quadro envolve velocidade de um lado e minuto do outro. Primeira velocidade é 9 km em 40 minutos. Então, eu vou colocar aqui 9 km em 40 minutos, certo? Sua velocidade agora foi 6 km. Quanto vai ser em tempo? Quanto que vai ser o tempo? X. A gente não sabe. Essa é a primeira parte para resolver regra de 3 de grandeza diretamente ou inversamente proporcional.
Você vai analisar agora a velocidade. A velocidade diminuiu ou ela aumentou, gente? A velocidade aqui diminuiu. Eu estava a 9 km por hora e foi para 6. É isso que você vai analisar. Então, setinha para baixo. Então, toda vez que houver uma diminuição, você bota a setinha apontando para baixo. E agora, essa setinha vai para baixo também? Vai ser em menos tempo ou mais tempo? Repare que nós estamos falando agora de velocidade. E velocidade e tempo não são diretamente proporcionais. Por quê, professor? Olha, se você está andando com uma velocidade, aí depois você começa a andar igual as lesmas. Pensa assim, uma velocidade muito baixa, devagarzinho. Você vai gastar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Então isso aqui, ó, aumenta. Então essa daqui está para baixo, tá vendo aqui, ó? Vou botar a setinha de novo aqui, ó. Isso aqui está diminuindo, que é a velocidade, diminuiu a velocidade, mais tempo eu vou precisar para fazer o percurso, certo? Então, pessoal, velocidade e tempo são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E quando for inversamente proporcional, você vai pegar o 9 sobre 6, normal aqui, e uma dessas grandezas você tem que inverter. Você pode botar o x em cima e o 40 embaixo. Então, aqui, ó, eu inverti, tá? Tá vendo a razão? Se fosse diretamente, eu botava 40 sobre x. Mas como é inversamente, eu vou pegar x sobre 40. Agora sim, eu vou fazer o quê? O produto disso daqui. X vezes 6. 6x. 9 vezes 40. 9 vezes 40. Certo? O 6 está multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Vai ficar 40. 9 vezes 40 dividido por 6. Bom, vamos lá. Esse daqui e esse daqui eu vou simplificar. Dividir por 3. Esse aqui vai virar 2, esse aqui vai virar 3. Ficando assim, 3 vezes 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 3 dá quanto, gente? 60, né? Então, nós temos aqui o quê? 60 minutos, tá? Ó, essa aqui seria a resposta. E estamos entendidos como as grandezas diretamente e inversamente proporcional, quando envolve velocidade, tempo e distância. Nesse caso, eu peguei a velocidade e relacionei com quem? Com o tempo. Depois eu peguei a distância e relacionei com o tempo. Tá? Depois a gente faz mais exemplos desse daqui para aprofundar nesse assunto. Mas velocidade e tempo são o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um carrinho de corda percorreu em movimento uniforme 30 centímetros em 4 segundos. Quantos metros ele percorrerá em 5 minutos? Repare, gente, que aqui, nessa questão, tem muita mudança de unidade, tá? É uma questão de matemática, que tem muito conceito também de física aqui, tá? Então, galera, como que a gente vai resolver aqui? Primeiro, ele diz que aqui, ó, percorreu. Quanto que ele percorreu? 30 centímetros em 4 segundos. Eu vou botar aqui, ó, gente, então, o espaço, certo? De um lado vai ser espaço, ok? E aqui vai ser tempo. Por que eu estou colocando espaço e tempo? Ele disse aqui, ó, que é 30, mas 30 quem? Centímetros. E o tempo foi o quê? 4s, 4 segundos, certo? Aí ele pergunta quantos metros ele percorrerá em 5 minutos. Então, gente, nós temos aqui, ó, um tempo dado em segundos e aqui ele fala 5 minutos. 5 minutos, gente, vou fazer aqui em cima, hein? 5 minutos temos que transformar em segundos. Então, 5 eu posso simplesmente multiplicar por 60. 5 vezes 60 dá 300 segundos, ok? Então, a transformação de minutos para segundos, basta você multiplicar por quem? 60, ok? Aí, galera, eu vou colocar aqui, quem? Os 300 segundos.
Beleza? E aí ele quer saber quando o tempo for 300 segundos, quanto que vai ser? Bom, gente, feito isso, agora, o que eu vou fazer? E olha, gente, ele quer em metros, tá? No final, vamos achar o valor, e a gente vai achar em centímetros, depois a gente vai transformar para metro também. Bom, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Repare que o tempo aqui, ó, o tempo, ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou. Se o tempo aumentou, setinha para cima. Aqui, o espaço. Olha, se eu andei em 4 segundos, 30 centímetros. Se eu andar, quanto vai ser quando o tempo for 300? O tempo aumentou, aqui vai aumentar também, né? Vai ser maior o espaço que ele vai andar. Concorda comigo? Sempre fazer essa análise em relação a quem? Esse daqui, ó, onde que tem a variável x. Quanto maior o tempo, mais espaço ele anda. Isso aí é a questão que você tem que ser de lógica, né? Então, setinha para cima aumentou de um lado, o outro lado também vai aumentar. Então, é diretamente, olha só, diretamente proporcional. Ok? Diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu vou pegar 30 sobre x está para, olha só, 4 para 300. Ok, gente? Então, beleza. Feito isso, agora vamos multiplicar isso aqui em cruz. 4 vezes x, ok? E 30 vezes 300. De outro lado vai ficar 30 vezes 300. Beleza? Bom, o 4 está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Vai ficar 30 vezes 300 dividido por 4. Beleza, gente? Bom, o que você pode fazer aqui? Você pode multiplicar esse cara aqui, né? Olha só, 3 vezes 3 dá 9 e repete o zero. Ó, são 3 zeros aqui, repete o zero e divide por 4. Essa divisão por 4, o que eu vou fazer? Eu pego 90 dividido por 2, dá 45. Depois 45 dividido por 2 dá 22,5. 22,5 eu multiplico por 100. Ó, estou fazendo a conta de cabeça aqui, ó. Isso daqui, gente, vai dar, anda duas casas, né? Uma daqui, pá, isso aqui, centímetros. Mas é essa a resposta, gente? Não. Ele quer a resposta em metros. Para você passar isso daqui para metro, gente, eu tenho que andar quantas casas? 1, 2. Então, isso é igual a 22,5 metros. Então, logo, a resposta vai escrever assim, ó. Logo, se for uma questão, uma prova discursiva, é o carrinho, bota assim, o carrinho percorrerá o quê? 22,5 metros. Fechou, gente? Vamos lá, vamos fazer uma próxima aqui. Olha só, com 4 pedreiros trabalhando, a reforma de uma casa é realizada em 15 dias. Em quantos dias 6 pedreiros realizariam a mesma reforma, trabalhando no mesmo ritmo? Gente, nós temos aqui pedreiros trabalhando e tempo. Então, vamos criar aqui uma tabelinha do lado. Olha só, pedreiros, certo? Pedreiros, e aqui vou chamar de tempo. Esse tempo está em dias, né? Eu podia botar dias também aqui, mas tanto faz. Então, 4, o quê? Pedreiros trabalhando numa casa. Realizam em quê? Quanto tempo, gente? 15. Aí você olha aqui, ó. Se eu tenho 6 pedreiros, 6 aqui, trabalhando, realizariam a mesma reforma, no mesmo ritmo. Em quanto tempo? X. Beleza? E agora, o que eu vou fazer aqui? Vamos analisar aqui. O que aconteceu? Desse lado, eu aumentei o número de pedreiros. Então, eu coloco uma setinha para cima. Houve um aumento. Saiu de 4, aumentei para 6 o número de pedreiros. O que vai acontecer aqui, gente? É a mesma reforma, ele está falando. No mesmo ritmo. No mesmo ritmo, ninguém está fazendo corpo mole. Ou seja, se o cara está botando 20 lajotas por hora, ele continua botando 20 lajotas por hora. Mesmo com 6 pedreiros, né? Mesmo com a quantidade a mais. Então, se é para fazer uma mesma obra, se 3 pedreiros faziam em 15 dias, com 6 vai acontecer o que, gente? Vai ter uma diminuição. Você não concorda comigo? Olha só.
aqui vai diminuir o tempo. Ó, estou colocando 6 caras para trabalhar, então vão ter que fazer o quê? Em menos tempo, porque é a mesma obra. Concorda? Então uma setinha está para cima, outra está para baixo. Então são grandezas o que, gente? Inversamente proporcionais, ok? Então são grandezas inversamente proporcionais. E quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que inverter uma dessas grandezas. Eu vou pegar aqui, ó, 4 para 6, certo? Em vez de colocar o 15 aqui, eu vou colocar o x está para 15. Eu vou inverter essa daqui, ok? Agora sim, ó, ficou diretamente proporcional. Agora o que eu vou fazer? Multiplicar em cruz. O 6 está aqui, gente. Olha só, 6 vezes x, ok? É igual a quem? 15 vezes quem, gente? 4, ou 4 vezes 15. Bacana, né? Aí, o que eu vou fazer? O x, vou deixar isolado aqui, e vou passar o 6 para lá, dividindo. Bom, para resolver isso daqui, você pode multiplicar, né? Multiplicar em cima, simplificar, mas, ó, 4 vezes 15 é fácil de fazer, né? Dá 60, né? 60 dividido por 6, isso é igual a quanto, gente? Isso é igual a 10. 10 o que, gente? Dias. Então, você escreve aqui embaixo, logo, o tempo é de 10 dias para reforma. Beleza? Então, tá feito, gente. É isso daí. Regra de 3 diretamente proporcional, primeiro exemplo. A segunda foi inversamente proporcional. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo, faça aquele comentário aqui maroto. Um trem desloca-se a uma velocidade constante de 80 km por hora. Quanto tempo ele demorará para percorrer 200 km? Aí você fala, pô, professor, uma questão de física? Não, gente, não é física, é matemática e regra de 3 que a gente vai resolver. Vem comigo? Olha só, a primeira coisa que a gente faz aqui é nossa tabelinha. Nós temos aqui espaço versus tempo, não é isso? Então, espaço, ele quer saber o tempo aqui. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Espaço de um lado. Que é esse espaço? Esse espaço aqui, ó, está em quê? Em quilômetros, ok? E o tempo aqui ele está falando o que, gente? Está falando em horas, né? Então, o tempo aqui está em horas. Então, ele falou aqui, ó, 80. 80 o quê? Quilômetros. Em quanto tempo? 1 hora. Isso aqui, ó, gente, é a mesma coisa, ó, 80 quilômetros a cada o quê? 1 hora. Não é isso? Isso que é a velocidade. É constante, ou seja, à medida que o tempo passa, a velocidade não muda. Então, ele falou aqui, 80 quilômetros a cada o quê? 1 hora. Ele quer saber quanto tempo desse lado aqui, vai ser x, para ele percorrer o que? 200 km, certo? Regra de 3, sim, gente. Você pode resolver física também por regra de 3. Olha só que bacana, né? Repare aqui que o espaço desse lado, ele aumenta. Se o espaço aqui está aumentando, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai, aqui desse lado, vai aumentar também, mais tempo, né? Se ele percorreu 80 em 1 hora, quando ele chegar a 200, ele já passou de 1 hora, não é isso? Então, o tempo vai sim, vai aumentar. Então, é diretamente o que? Proporcional. As duas setinhas estão para cima. Aí, galera, é só montar aqui, então. 80 está para 200. Assim que 1 hora está para quem? X. Ok? Bacana, né? Vamos multiplicar isso aqui, então. Ó, vou botar uma setinha assim, ó. 80 vezes x. Isso vai ser igual a 200 vezes 1, né? O 80 está multiplicando, vou passar para lá dividindo, vai ficar 200 dividido por 80, ok? Dá para cortar um zero aqui, dá para simplificar esse cara, né? Vai ficar 20 sobre 8, divide isso aqui por quem, gente? Divide por 4, 20 dividido por 4, né? Vou botar aqui, ó, dividir por 4 dá 5, divide por 4 aqui embaixo, vai dar o quê? 2. Fica mais fácil fazer conta, né? 5 dividido por 2 dá 2,5, né? 2 horas e meia.
Então, logo, pessoal, isso daqui eu posso escrever também assim, gente, ó. 2 horas e 0,5 é a mesma coisa que 30 minutos, tá? Basta fazer o que, gente? Ó, vou botar aqui em cima, 0,5 vezes 60 é igual ao que? É 30 minutos. Basta só eu pegar e multiplicar por 60, conforme a gente fez na aula passada, né? Bom, se for uma questão discursiva, gente, você vai escrever aqui embaixo. Logo, o trem demorará, né? Quanto tempo? 2 horas e 30 minutos. Ou você pode botar assim, 2,5 horas. Feito? Tranquilo, né? Essa aí foram grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos lá para uma que tem grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver? Olha só, se comprar garrafas de água de 350 mililitros, Renato vai precisar de 20 garrafas para vender. Quantas garrafas ele deve comprar se escolher garrafas de 500 mililitros e quiser manter a mesma quantidade de litros? Bom, vamos lá, gente. Agora envolve a unidade de capacidade. Essa unidade de capacidade está em quê? Mililitros, ok? E aqui do outro lado vai ser as garrafas, ok? Bom, ele disse aqui o seguinte: 20 garrafas de 350 mililitros. Aqui foram 20, certo? Aí ele quer comprar garrafas de 500 mililitros. Quantas garrafas vão ser? X. Para a mesma quantidade. Olha só, gente. Ele fala que é a mesma quantidade de litros. Por exemplo, a mesma quantidade de litros. Ó, aqui ele usou 20 garrafas. Se eu quiser pegar essas 20 garrafas e começar a encher outras garrafas de 500 mililitros, vai sobrar garrafas ou vai faltar garrafas? É só você desenvolver esse pensamento. Repare aqui, ó, se eu aumentei a capacidade, aqui desse lado eu aumentei a capacidade, né? Capacidade é a medida de volume, gente, tá? De uma garrafa, capacidade. Então saiu de 350, foi para 500. Aqui houve um aumento. As garrafas aqui vão ser mais garrafas ou menos garrafas? Menos garrafas, gente. Essa daqui, ó, é inversamente. Olha só, setinha para baixo. Essa aqui aumentou e essa daqui diminuiu. Descobri que são duas grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, quando houver grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que inverter uma. E a gente vai inverter essa daqui. Vamos lá? Então, vamos botar aqui, ó, 350 está para 500. E do outro lado vai ficar X está para 20. Olha só que legal. Certinho, né, gente? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Vamos multiplicar esse cara em cruz. Olha só, 500 vezes x é igual a 350 vezes 20. X vai ser igual a 350 vezes, ó, pontinho de vezes 20, dividido por 500. Vocês viram que eu gosto de fazer a conta só no final, né, gente? Para facilitar. Olha só, esse zero mando embora com esse zero mando embora com esse. Olha só, fica 2 vezes 35, olha como muito mais fácil. 2 vezes 35 é igual ao quê? 70, dividido por quem? Por 5, certo? 70 dividido por 5, você vai lá no cantinho aqui e faz, cara, ó, 70 dividido por 5, ó, isso aqui vai dar 1, para 7 falta 2, baixa o 0, 5 vezes 4, 20, para 20 falta, deu 14, garoto, ó, 14 o que? Garrafas. Daí, pessoal, você vai vir aqui e escrever embaixo logo a quantidade é de 14 garrafas, né? De quanto, gente? 500 mililitros. Ok? Então, galera, se ele for vender a mesma quantidade, né? Ele vai precisar de quê? Ele vai precisar só de 14, não 20 garrafas. Ok? Beleza?
Então, galera, foi isso. 7. Luísa e Brenda tiveram o mesmo aproveitamento em uma partida de handball. Luísa arremessou 20 bolas ao gol e acertou 12. Brenda arremessou 25. Quantos arremessos ela acertou? Bom, galera, tá dizendo aqui que eles tiveram o mesmo aproveitamento, né? Então, as duas estão o quê? Na média, né? Na quantidade de acertos, sim. O que eu vou fazer aqui, gente? Vamos lá. Primeiro eu vou escrever, como eu ensinei para vocês. Primeiro a gente faz uma tabelinha. De um lado eu vou colocar o quê? Arremessos. Certo? E aqui do outro lado eu vou colocar acertos. Isso aqui é o seu critério, tá? Aqui do outro lado você pode botar jogadas, gols. Eu vou colocar aqui arremessos e o outro lado acertos, certo? Sempre na tabelinha é o seu critério. Vamos começar aqui. Aí ele falou que Luiz acertou 20 bolas. Lançou, né? Arremessou 20 bolas. E acertou quantas? Dessas 20, ela acertou 12. E aí, Brenda, que tem o mesmo aproveitamento, está falando aqui, arremessou 25. Quantas ela acertou? X. Bom, essa aqui é a primeira coisa que você vai fazer, né? Essa tabelinha aqui. E aí, você vai analisar. Aqui houve o quê? Um aumento de arremessos. Se houve um aumento de arremesso e o aproveitamento é o mesmo, eu posso dizer que aqui também o número de acerto vai ser o que, gente? Vai ser maior. Não é isso? Então são grandezas o que, galera? Diretamente proporcionais. Ó, desse lado aumenta, esse do outro lado também aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Então, se são grandezas diretamente proporcionais, eu não preciso mexer. Eu só vou colocar 20 sobre 25, ok? Isso vai ser igual a 12 sobre x, ok? Olha lá, certinho, né? Agora é só fazer conta, galera. Vamos multiplicar isso aqui em cruz credo? Vamos lá. X vezes 20, certo? E 25 vezes 12. O 20 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. 25, vou botar aqui, 25 vezes 12 divide por quem? Por 20. Pronto. Eu gosto de fazer desse jeito. Por quê? Aqui eu fico observando, olha só. O que eu posso fazer? Eu posso dividir por 5 e 5 esse daqui, não é? Eu posso pegar o 25 e dividir por 5, dá 5. O 20 dividido por 5 dá 4. E eu posso escrever assim, ó, 5 vezes 12 dividido por 4. Olha só, 12 dá para dividir por 4, dá 3. Então, no final fica como? 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá quanto, gente? 5 vezes 3, 15. Então, ela acertou, olha só, Brenda arremessou 25. Então, Brenda acertou 15 gols. Certo? Então, provavelmente, Brenda acertou uns 15 gols. Beleza, gente? Regra, então, diretamente proporcional. Vamos lá? Vamos fazer outra? Quer tentar, então? Tenta você, pausa o vídeo agora na 8 e tenta você mesmo fazer. Fez? Vamos lá, vem comigo. Em quanto tempo um carro com velocidade constante, 90 km por hora, atravessa um túnel de 3 km? Bom, olha só. Nós temos aqui velocidade, atravessa um túnel de 3 km. Bom, ele está relacionando aqui espaço e tempo, gente. Tome cuidado, tá? Não é velocidade. Aqui, ó, espaço. E de outro lado é tempo. Vamos ver aqui, ó, 90, certo? Quilômetros em 1 hora. Isso daqui, gente, ó, é 90 quilômetros para quanto? Para cada 1 hora, certo? Opa, botei 900 aqui. É 90 quilômetros para cada
1 hora. Isso aqui que significa, tá? E aí ele quer o quê? Quanto que vai ser para atravessar um túnel de 3 km com essa velocidade aqui? Ora, gente, aqui vai ser x. Certo? Fez a tabelinha? Agora vamos ver. Desse lado houve o quê? Diminuiu. Não foi? Saiu de 90 aqui 3 km. Desse outro lado vai diminuir também. Certo? Então são grandezas diretamente proporcionais, gente. Então se diminui o espaço, em menos tempo você vai fazer. É tudo que você tem que fazer aquela lógica, certo? Então, pessoal, como que vai ficar isso daqui? 90 sobre 3, ok? É 1 sobre quem? X. Beleza? Aí, galera, você está vendo aqui, ó, eu posso já dividir esse cara aqui, né? 90 dividido por 3 dá quanto, gente? Dá 30, né? Isso é igual a quê? 1 sobre x. Aí o x pode passar para lá. Olha que eu boto uma setinha, né? Para não confundir esse sinal de igual, ó. X passa para lá, fica 30x é igual a 1. Depois passa para lá dividindo. O 30 está multiplicando e passa para lá dividindo. Fica 30, 1 sobre 30 horas. Ok? Isso aqui está em horas, porque, ó, repare que a gente está falando aqui, ó, o quilômetro por hora. Então, a gente pode ainda melhorar isso aqui, gente. Veja que hora, 1 hora, vou botar aqui, ó, 1 hora é igual ao que? 60 minutos, ok? Então, eu posso substituir aqui no lugar da hora e colocar o que? 60 minutos. Dividido, então vai ficar 60 dividido por 30. Logo o x vai ser igual a quanto? 2 minutos. Então, a gente acabou de achar. E quanto tempo um carro com velocidade de 90 km atravessa o túnel? O carro, aí você escreve, né? O carro, caso não seja, atravessa o túnel em 2 minutos. Está feito aí. Bacana, né, gente? Então, é bom se transformar. Mas se as alternativas estiverem, por exemplo, em horas, se for uma questão discussível e as alternativas estiverem em hora, aí você dá uma olhada nisso daqui, ó, certo? Mas geralmente vai estar assim, ó, em minutos, né? Então essa aula aqui ajuda você também em física, tá? Regra de 3 ajuda você em física. Você pode estar resolvendo questões de física aplicando a regra de 3. Bacana, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Hoje eu prometi três questões, olha só. Então vamos lá. Em 4 horas eu li 60 páginas de um livro de poemas. No mesmo ritmo, quantas páginas lerei em 6 horas? Gente, tenta fazer. Vai, pausa o vídeo, tenta você fazer. E depois coloca aqui, ó, coloca nos comentários se você acertou a questão de número 9. Quero ver, hein? Então vamos lá, gente. As grandezas que estão relacionadas aqui é tempo, né? Em 4 horas ali. E aqui a outra é o que? Páginas. Sempre fazer uma tabelinha dessa aqui para relacionar. Aqui o tempo foi 4, e aqui o número de páginas foi 60. Aí manteve o mesmo ritmo. Quantas páginas ele vai ler em 6 horas? Opa, 6 horas aqui vai ser x. É sempre nesse modelo aqui, galera. Então, o tempo, houve o quê? Houve um aumento de tempo. O que vai acontecer com o número de páginas? Ele vai ler mais páginas ou vai ler menos páginas? Ele lê mais páginas, porque quanto maior o tempo, porque ele está no mesmo ritmo, olha aqui, ó, olha o texto falando. No mesmo ritmo, então ele vai ler o quê? Mais páginas. Então, setinha para cima, setinha para cima. São duas grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então eu pego 4 está para 6, não preciso mexer, né? 60 está para x. Bacana, agora sim, agora vamos fazer conta. 4 vezes x e de outro lado vai ficar o quê? 6 vezes 60. O 4 está aqui, vou passar para lá.
multiplicando, não, dividindo, o 4 vai passar dividindo, né? E olha que interessante, eu posso dividir o 60 logo por 4 aqui, gente, ó. 4 e 60 aqui, ó. Se eu dividir por 2, dá 30. Dividir por 2 de novo, 60, ele vai dar o quê? 15. Então, eu posso escrever assim, ó, 6 vezes 15. 6 vezes 15 dá quanto, gente? Isso aqui vai dar 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. 90. Logo, gente, aqui, ó, a resposta aqui é 90. Então, ele quer saber o quê? Logo, você escreve assim, ó, logo o número de páginas será 90. Em que? Em 6 horas. Pronto. Está feito aí. Bacana, né? Bom, gente, olha só. 10. Para a festa junina, um grupo de 15 alunos fez um certo número de bandeirinhas em 6 horas. Em quantas horas um grupo de 20 alunos, trabalhando no mesmo ritmo, faria a mesma quantidade de bandeirinhas? Bom, gente, vamos lá? Olha só. As grandezas que eu vou relacionar aqui é alunos, certo? E tempo, ok? Nós temos 15 alunos, um certo número de bandeirinhas, olha, ele não falou o número de bandeirinhas. Então a gente já tem uma constante aqui. Quantas horas um grupo de 20 alunos trabalhando no mesmo ritmo faria a mesma quantidade? Bom, isso aqui é grandeza inversamente proporcional. Eu vou mostrar para vocês que sempre tem uma constante, toda vez que for uma grandeza inversamente proporcional. Bom, vou armar aqui então. Vamos botar desse lado aqui, vamos fazer a primeira coisa, a tabelinha. De um lado nós temos a quantidade de alunos, ok? De outro, a gente tem o tempo. Esse tempo está em o que, gente? Em horas. Vou colocar horas aqui. Então, 15 alunos, ok? Eles fizeram o que? Em 6 horas. Em quantas horas? 20 alunos, o que? Vai fazer, 20 alunos vão produzir. Aí, gente, o que vocês tem? Vão fazer a mesma quantidade. Você tem que pensar assim, ó. Ele fala que é a mesma quantidade. Então ele te dá a dica de uma coisa constante. Quando tem uma coisa constante, você pode saber. É inversamente proporcional. Olha só. Aqui, desse lado, aumentou a quantidade de alunos. Para produzir a mesma coisa, a mesma quantidade. Se for para aumentar o número de alunos para produzir a mesma coisa, isso daqui tende o que, gente? Diminuir. Vamos fazer o que? Um tempo menor. Você não concorda comigo? Então essa aqui é a primeira coisa que você vai analisar. Alunos versus horas. Aqui o aluno aumentou para produzir o que? A mesma quantidade. Se para produzir a mesma quantidade, vai produzir em menos tempo, rapaz. Lógico. É questão de lógica. Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? São grandezas o que? Inversamente proporcionais. Ó. Ok? Se são grandezas inversamente proporcionais, eu vou pegar aqui o 15 está para 20. E eu vou inverter essa daqui, ó. X está para quem? Para 6. Não vou botar 6 sobre x, vou botar x sobre 6. Eu vou inverter uma das grandezas, porque elas são inversamente proporcionais. Agora, gente, é braçal. Vamos multiplicar isso daqui em cruz, ok? De um lado vamos ter 20 vezes x e de outro lado vai ficar quanto? 15 vezes 6. O 20 está multiplicando. Eu vou passar para lá, fazer o quê? Dividindo. 15 vezes 6 dividido por 20. Aí eu posso simplificar. Divido por 5 esse cara aqui, divido por 5 esse aqui. Dividido por 5, isso aqui dá 3. Dividido por 5, isso dá 4. Então fica assim, ó, 3 vezes 6 dividido por 4. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 4, divide por 2, olha como que eu faço a conta. Dividido por 2 dá 9, dividido por 2 de novo, 4,5. Então x é igual ao quê?
4,5. Então, gente, a resposta seria que ele quer saber assim, trabalhando no mesmo ritmo. Trabalhando no mesmo ritmo produziria o logo, vírgula, trabalhando no mesmo ritmo, 20 alunos faria o que? 4,5 horas. E pronto. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, toda vez que tiver grandezas inversamente proporcionais, observa o seguinte, observa uma constante. Tem sempre uma constante, uma mesma quantidade, ele dá as dicas no texto. Então vamos lá, vamos fazer a 11 e você vai identificar a constante agora. Então vamos lá, guardando R$18 por mês, Gilberto conseguiu juntar certa quantia em 10 meses. Para obter essa mesma quantia em 8 meses, quanto ele deveria ter guardado por mês? Gente, aqui ó, já observamos a constante. Ele guardava R$18 por mês. Em 10 meses, ele guardou quanto? 180, né? Então, essa é a constante. Conseguiram ver? Bom, vamos lá. De um lado, nós temos aqui a quantia, que é por mês, certo? E aqui vai ser os meses. É isso que eu vou relacionar. Então, ele guardava por mês o quê? R$18. Em quantos meses? 10 meses. E aí, ele quer obter a mesma quantidade, aqueles R$180 que eu falei que é constante. Só que ele quer em 8 meses. Quanto que vai ser aqui? Não pode ser 18, né, gente? Então, se eu diminuir aqui ó, a quantidade de meses, para ele obter a mesma quantia, ele vai ter que aumentar essa quantia depositada para cada mês aqui, né? Então, se aqui eu diminuir, essa aqui, ó, setinha para baixo, setinha para cima. São grandezas o que, gente? Inversamente proporcionais. Lembre-se, toda vez que for grandezas inversamente proporcionais, tem que achar o que, gente? Uma constante. E a constante, eu já falei aqui, a constante, ela é 180, que é o total. O que acontece? Em 18, ele está guardando R$18 por mês. Aí os meses diminuíram, mas ele quer manter aquele 180, então tem que aumentar desse lado aqui. Então são grandezas inversamente proporcionais. E quando temos grandezas inversamente proporcionais, eu posso botar 18 sobre x e vou inverter uma das grandezas. Eu posso inverter essa daqui, ó, 8 sobre 10. Olha só, interessante, né? Basta eu inverter uma das grandezas. Pronto, agora vamos braçal, galera, vamos resolver isso daqui. Nós temos aqui de um lado 8x e do outro lado vamos ter 18 vezes 10, ok? Então, vou deixar aqui o x isolado, 18 vezes 10 dividido por quem? Por 8. Bom, para facilitar a conta aqui, né, podemos simplificar, né? O que você acha que a gente dividir esse daqui e esse por 2? Esse aqui vai virar 9 e esse aqui vira 4, né? E aí fica como? Olha só, 9 vezes 10 dá 90, dividido por 4. Ou você faz a conta direta, 180 dividido por 8, também daria a mesma coisa, gente. 90 dividido por 4. 90 dividido por 2 dá 45. Divide por 2 de novo, dá 45 dividido por 2 dá 22,5. Aí achamos o valor. Logo, então, ó, a resposta vai ser logo, para obter a mesma quantia, ele deveria ter guardado o que? 22,5. Deixa eu botar aqui o reais na frente, né, que é dinheiro. Então é 22,5 reais por mês. Feito, galera.
Então é assim que você resolve uma regra de 3 inversamente proporcional. Sempre veja constante. Vamos fazer mais uma agora com você. Agora você vai dizer aí no comentário se você acertou ou não. Faça agora o número 12 e eu quero ver você. Tem que acertar agora. Se você entendeu, você vai acertar essa questão aqui. Vamos lá. Lucimar tem uma corda para o varal e vai dividir em pedaços, todos de mesmo comprimento. Se cada pedaço tiver 8 metros, ela obterá 18 pedaços. E se cada pedaço tiver 6 metros, quantos pedaços ela obterá? Bom, gente, vamos lá. Fez? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Ó. Vou relacionar de um lado o quê? Metro, certo? De, outra distância aqui, de cada pedaço. Vou botar isso aqui, metro de cada pedaço. Ok? E de outro lado, eu vou botar número de pedaços. Bom, repare que nós temos uma constante aqui. Ó. Ele pegou 4 metros e aí nós temos o quê? 18 pedaços. Se cada pedaço tiver 6 metros, quantos pedaços vão ser? Repare o seguinte, você já sabe o tamanho total dessa corda, gente? É só pegar o 4 vezes 18, certo? 4 vezes 18 vai dar 72. Então essa corda ela tem 72 metros. Então ela, o valor dela, só que ele fala, é constante. Então desse lado, gente, nós temos aqui um aumento do número de pedaços, ok? E aqui desse lado vai acontecer o que, gente? Aqui vai ter uma diminuição, certo? É só você pensar desse jeito, o total é 72 metros, né? Se eu aumentei o número, o pedaço, o metro por cada pedaço, eu vou ter uma diminuição do número de pedaços. Não vai ter aquela quantidade grande de número de pedaços, vai diminuir, certo? Então são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então vamos lá, se são grandezas inversamente proporcionais, você pega uma e outra, você tem que inverter. Eu posso inverter essa daqui, ó. Tanto faz, gente. Uma das grandezas você tem que inverter. Feito. Agora que você fez isso, o que você vai fazer? Você vai pegar o 6 vezes x, ok? E de outro lado vai ficar 4 vezes 18. O 6 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então 4 vezes 18 dividido por 6. Olha que legal. 18 dá para dividir por 6, não é? 18 dividido por 6 dá quanto? Dá 3. Então no final fica aqui, 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá quanto? 12. Olha só que legal. Então, logo, você vai escrever assim: o número de pedaços, certo? É 12 para 6 metros de cada pedaço. Feito, né? Beleza, gente? Essa aí foi nossa aula de regra de 3. Simples, né? Com grandezas inversamente proporcionais. Eu espero que você tenha gostado. Se você entendeu, gostou, diz aí, dá aquele comentário maroto aí. Bom, gente, agora a gente tá no exercício número 13, né? Já resolvemos 12 exercícios aqui. E com 6 folhas de papel de seda, Ademir fez 8 pipas iguais. Quantas pipas iguais a essas ele pode fazer com 9 folhas de papel de seda? Bom, gente, vamos ver? Olha só. Quais as grandezas que ele está relacionando aqui? Uma é folha. Eu vou aqui no cantinho e vou escrever folha. Certo? Do outro lado, ele fez pipas. Então, essas são as grandezas que estão envolvidas aqui. Folhas, vou botar um S aqui, né? E pipas. Ele disse o quê? Que são 6 folhas. Olha só, aqui está botando 6 folhas. Então, bota aqui, 6 folhas de papel de seda. Ademir fez o quê? 8 pipas. Então, você vai vir aqui e colocar 8. Beleza. Quantas pipas iguais a essa ele pode fazer com 9 folhas? Então, você bota o 9 aqui e eu quero saber aqui a quantidade de pipas. Então, coloco o X. Bom, essa é a primeira coisa que você faz, né? Como já falei
anteriormente. Faz a tabelinha. Essa aqui é tipo uma tabelinha, mas vai ser rápido, né? Então eu só escrevo folha de um lado, pipa do outro. E aí, você vai relacionar. Repare o seguinte, se, olha aqui, as folhas aumentaram, eu tinha 6 folhas, foi para 9 folhas, o que vai acontecer com o número de pipa? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né, gente? Esse lado aqui, setinha para cima, setinha para esse lado, setinha para cima desse lado. Então, se eu aumento mais folhas, mais pipa eu faço. Ok? Esse é o raciocínio que você tem que ter. Bom, se são grandezas diretamente proporcionais, vou colocar o 6 está para 9, assim como o 8 está para x. Feito? Multiplico isso aqui em cruz credo. Vamos lá. 6 vezes x. 9 vezes 8. Nota aqui. Bom, eu gosto já de fazer o seguinte, ó. Eu pego 9 vezes 8, deixo aqui e levo 6 aqui para baixo. Certo, gente? Se você quiser multiplicar em cima também, pode ser. Mas eu já gosto de fazer dessa forma aqui. Por quê? Olha, eu posso simplificar esse com esse. Eu vou dividir por 3, esse aqui vira 2, esse aqui vira 3. E aí facilita a conta, né? Porque vai ficar 3 vezes 8 dividido por quem? Por 2, né? Olha só que legal. Esse daqui eu posso cortar com esse daqui. Eu divido logo, né? Divido por 2 em cima e 2 embaixo. Fica 3 vezes quem? 4. 3 vezes 4? 12. Então, logo, eu vou escrever aqui embaixo, logo, vírgula, certo? No caso, a prova discursiva, você tem que vir escrever. Ele pode fazer o quê? 12 pipas. Certo, gente? 12 pipas com 9 folhas. Pronto. É assim que você resolve uma prova de matemática. Beleza, gente? Então, o método de simplificação vai simplificando até chegar. Ou senão você faz a conta logo, multiplica, né? Mas eu gosto de fazer desse jeito para simplificar. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos fazer mais uma. Vamos para o 14. 14. Alfredo colocou lajotas no piso do seu banheiro, que mede 4 metros por 4 metros. E gastou R$100. Agora ele quer colocar o mesmo tipo de lajota na cozinha, que mede 5 metros por 6 metros. Quanto Alfredo vai gastar na compra das lajotas? Bom, gente, para resolver isso daqui, você tem que saber um pouquinho de área, tá? Então eu vou fazer aqui do ladinho, antes de começar a resolver. Primeira coisa aqui é um quadrado, tá? Vou tentar fazer um quadrado aqui, ó, um desenho. E ele diz o quê, ó? 4 metros aqui, 4 metros aqui, não é? Mede 4 por 4. Então, ele mede quanto aqui, gente? 4 vezes 4, certo? Vai dar 16 metros quadrados. Então, esse aqui é o do banheiro. Beleza. E aí, ele quer colocar agora na cozinha. Na cozinha, vem cá, na cozinha já é diferente. Deixa eu mudar isso aqui. Na cozinha, nós temos aqui, um lado mede 5, o outro mede 6. Qual é a área? A área vai ser 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. 30 o quê? Metros quadrados. Certo, gente? Então, a primeira coisa que você tinha que fazer é achar a área disso daqui, ó. A área tanto do retângulo e do outro do quadrado. Bom, você fez isso, agora a gente vai relacionar duas grandezas, área e gasto, ok? Então, aqui, ó, área e aqui gasto, que ele está falando aqui. Então, a primeira área, ele fez o quê? 16, o quê? Foi metro quadrado, né? Não precisa nem colocar aqui, tá tudo em metro quadrado, tá tudo na mesma unidade. E ele teve um gasto de quanto, gente? De R$100, ok? Então, ele gastou, conforme ele falou aqui, ó, Alfredo colocou o piso no seu banheiro, que mede 4 por 4 e gastou R$100. Beleza, ó.
uma área de 16 metros quadrados, ele fez, certo? Ele gastou R$100. Agora ele quer colocar o mesmo tipo de lajota, que mede 5 metros por 6 metros, ou seja, uma área de 30 metros quadrados, certo? Então a área aqui vai ser 30 metros quadrados. Quanto o Alfredo vai gastar nessa compra? Então aqui vai ser X. Beleza? Você tinha que saber um pouquinho de geometria plana, tá? Para resolver essa daqui. Mas não tem nada de difícil, é só colocar em área, né? As unidades aqui que eu transformar para área. Bom, gente, vamos ver agora. Repare aqui que aumentou a área, não foi? A primeira área foi 16. Agora a área agora é 30 metros quadrados. O que vai acontecer com o gasto? O gasto vai aumentar ou vai diminuir? Se você vai aumentar a área para fazer o serviço, então vai acontecer o quê? Vai ter um gasto maior, não é? Então, setinha para cima, setinha para cima. Então, são diretamente proporcionais. Quando temos duas grandezas diretamente proporcionais, eu vou pegar o 16, dividir por 30, eu vou pegar o 100 e vou dividir por x. Isso aqui. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar em cruz, 16 vezes x e 30 vezes 100. O 16 está multiplicando, passa para lá dividindo. Vai ficar 30 vezes 100 dividido por quem? 16. Galera, para fazer isso daqui, você pode multiplicar. Isso aqui vai dar 3.000 dividido por 16. E aí, como que eu vou fazer isso daqui? Ó? Eu vou fazer aqui embaixo, ó, 3.000 dividido por 16, eu vou simplificar, divide por 2, em cima e embaixo. Aí fica o quê? 1.500 dividido por 8. Opa, vou dividir por 2 de novo. Deu 750, certo? Dividido por 4. Bom, acho que dá para fazer essa conta aqui, né? Eu pego 750, divido ele por 4, olha só. Fica mais fácil fazer a conta, não é, gente? Ou você divide direto, tanto faz. Olha só, 750 dividido por 4 dá 1, para 7 falta 3, baixo 5. Agora aqui, 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32, para 35 falta 3, baixo 0. E agora, 4, vou botar aqui, ó, 7, 4 vezes 7, 28, para 30 falta 2, certo? Não dá para dividir, eu coloco uma vírgula aqui e aqui deixo um 0. E agora, 4 vezes 5, 20, para 20 falta nada, e deu então 187. Logo, aí você vem aqui embaixo e escreve assim, ó, logo, Alfredo, você pode botar o nome dele, ou bota ele, Alfredo, certo? Vai gastar, aí você bota aqui, que é dinheiro, né? R$ 187,5. Beleza, gente? Então tá aí. Olha só que você tinha que saber um pouquinho de geometria plana. Só isso. O resto estava tranquilo, dava para fazer. E aí, ó, é uma questão que serve para o vestibular, para o Enem, para tudo que for, né, gente? E são grandezas diretamente proporcionais. Bacana, né? Espero que você tenha pegado. E vamos fazer mais uma. Vamos lá? Vem comigo, então. Vamos lá, mais uma. Número 15. O pintor Peterson gastou uma lata de 2 litros de tinta para pintar uma parede de 28 metros quadrados de área. Responda as questões abaixo. Letra A. Quantos metros quadrados Peterson pintará com 3 litros de tinta? B. De quantos litros de tinta ele precisará para pintar 70 metros quadrados de parede? Bom, vamos lá, gente. Olha só. Aqui eu vou relacionar litros, certo? Aqui vai ficar litros. E do outro eu vou botar aqui em metros quadrados, certo? Para não escrever metros quadrados, eu vou botar um M elevado a 2. Bom, aí de um lado, gente, eu tenho o quê? O que ele falou aqui? 2 litros, certo? Aqui em cima, ó, 2 litros. Para pintar uma parede de quanto, gente? 28 metros quadrados. Aí, quantos metros quadrados Peterson pintará com 3 litros? Aqui vai ficar X, ó, muito tranquilo, né? Eu aumentei a quantidade de litros, vai aumentar os metros quadrados, correto? Então, vamos lá. É diretamente proporcional. Eu vou botar o 2 sobre 3
E aqui do outro lado vai ficar 28 sobre x. Multiplica em cruz, 2 vezes x é igual a 3 vezes 28. Logo, vamos ter o quê? X vai ser igual a 3 vezes 28 dividido por 2. Aí eu posso pegar o 28 aqui, dividido por 2, certo? Dá 14. Vai ficar 3 vezes 14. 3 vezes 14, a gente vai encontrar aqui 3 vezes 4, 12, né? Vai 1. 3 vezes 1, 3. 2, 42. Logo, ele pintará o que, gente? 42 metros quadrados. Bom, esse daqui, gente, foi a letra A. Certo, gente? Tranquilidade? Vamos fazer a letra B agora, para não ficar embaralhado, vou para o próximo aqui, tá? Então, deu o print aí? Foi? Vamos lá, vamos fazer o próximo agora, hein? Bom, agora ele quer a mesma coisa. De quantos litros de tinta ele precisará para pintar 70 metros quadrados? Bom, vamos de novo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, litros e do outro metro quadrado, certo? Então, 2 litros foram quanto? 28 metros quadrados. Ele quer saber agora se for 70 metros quadrados, quantos litros ele vai precisar. Aí a mesma coisa, gente. Eu aumentei a área, aumenta-se a quantidade de litros. Então, é diretamente proporcional. Então, eu vou pegar 2 sobre x, 28 está para 70. E aí, vamos lá, multiplicar isso aqui em cruz, 28 vezes x, e é igual a quem? A 2 vezes 70. E 7zinho feio, agora ficou bonitinho, 2 vezes 70. Tem que botar um ponto aqui para não confundir esse sinal de x com multiplicação, né? Quando toda vez que tiver x assim, você bota um pontinho para não confundir. Então, vai ficar 2 vezes 70 dividido por 28. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar, certo? Eu posso aqui fazer o seguinte, olha só, olha a manha aqui que eu vou fazer para simplificar isso aqui. 2 vezes 70, 28 não é 4 vezes 7? Você não concorda comigo? 4 vezes 7, 28. Aí, gente, olha que legal, eu posso simplificar, dividido por 7, dividido por 7, aí vai ficar 2 vezes 10, dividido por 4, olha só, ficou muito mais fácil, né, de resolver. Eu gosto de fazer desse jeito, ó. Então, ficou 20 dividido por 4, dá quanto? 5, certo? Logo, aí você vem aqui para botar a resposta, que sempre botar e escrever a resposta. Logo, ele precisará de quanto, gente? 5 litros de tinta, certo? De tinta. Beleza? Tá aí, gente. 2 grandezas diretamente proporcionais, feita aí bonitinho. Eu espero que você tenha entendido. Coloque aí no comentário o que você achou dessa videoaula. Nós estamos aqui na questão número 16. A ração que Álvaro comprou é suficiente para 2 gatos se alimentarem durante 9 dias. E cada gato come a mesma quantidade de ração. Se fossem 3 gatos, mantendo a quantidade de ração por gato, a ração daria para quantos dias? Bom, gente, vamos lá, vamos montar aqui então as grandezas. Quais as grandezas que eu vou relacionar aqui? A primeira coisa é a tabelinha com as grandezas, sempre fazendo desse modelo. Segue, sempre botando a tabelinha e analisando. Nada de chegar e sair calculando igual um louco, não, tá? Olha só, primeiramente eu vou escrever aqui no cantinho gatos. Nós temos aqui a grandeza gatos. E aqui está falando de quê? Dias. Outra grandeza é dias. Então, são 2 gatos alimentares por quê? 9 dias. Então, vou botar aqui, ó, 2 gatos para se alimentar durante o quê? 9 dias. Pronto, tá aqui. Aí ele fala assim, se fosse 3 gatos, eu vou lá e pego mais um gato. Aumentei aqui o número de gatos. Quantos dias para manter a mesma quantidade? Olha só o que ele fala aqui, ó. Ele não vai botar mais ração não, gente.
Ele sempre dá a dica no texto aqui, ó. Mantendo, olha só, o quê? Mantendo a quantidade de ração por gato, tá vendo? Por gato, a ração daria para quantos dias? Bom, eu aumentei a quantidade de quê? De gato, mas eu não aumentei a quantidade de ração. O que que vai acontecer? Se eu aumento a quantidade, aqui ó, bota a setinha para cima, porque eu estou aumentando a quantidade de gatos. O que que vai acontecer? Se eu aumentei a quantidade de gatos e a quantidade é a mesma, as rações vão durar mais dias ou menos dias, gente? Ó, menos dias, setinha para baixo. Sempre tem que montar isso aqui. Você pegou um exercício, veio falando quantidade, essa coisa, você bota no cantinho e relaciona. Se eu aumentei, setinha para cima. Se diminuiu, setinha para baixo. Se tem setinha para cima e setinha para baixo, são grandezas o que, gente? Inversamente proporcionais. Se temos grandezas inversamente proporcionais, eu posso escrever uma delas aqui normal, ó, a proporção, e outra eu tenho que inverter. Eu vou inverter quem? Essa daqui. Eu vou colocar o x sobre 9. Pronto! Agora, gente, é só braçal, agora é só resolver conta. Vamos lá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o x, 3 vezes x, botar desse lado, certo? 2 vezes 9, 2 vezes 9, certo? O 3 está multiplicando o x, ele vai passar para lá e vai dividir, vai ficar 2 vezes 9 dividido por quem? Por 3. Olha como fica fácil agora. 9 dá para dividir por 3, sobra o quê? 3. No final fica o quê? 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá quanto, gente? 6. Aí, então, eu venho aqui embaixo e escrevo logo a ração, ok? Daria, certo? Para 6 dias. E é isso mesmo, né, gente? Não está coerente? Se eu aumento a quantidade de gato, né, para comer, eles vão comendo para a mesma quantidade de ração, tem que durar menos dias, né? Os gatos comem todo dia, não rola. Belezinha, vamos lá para 17. Márcia quer distribuir 30 livros para os seus 2 sobrinhos, mas combinou com eles que o número de livros será inversamente proporcional à idade deles. Pedro tem 9 anos e Paulo tem 6 anos. Quantos livros receberá cada um? Ó, galera, aqui já pede um pouquinho mais de raciocínio, tá? Não é tão trivial assim. Trivial eu quero dizer assim, fácil. Vamos dar nome, porque a gente não sabe aqui a quantidade que ela vai dar para cada um. Então vamos chamar de x. Eu só sabemos a quantidade total. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Pedro tem 9 anos e Paulo tem x. Eu vou começar com Pedro aqui. Pedro, vou escrever aqui Pedro. Pedro vai receber quantos? Vamos botar aqui x, que eu não sei quanto vai receber. E Paulo? Paulo vai receber quanto? Bom, se Pedro recebeu x, Paulo vai receber 30 menos x, que é o total, não é? São 30 livros. Então, se Pedro, por exemplo, recebeu 5, gente, Paulo vai receber o quê? 25. Se Pedro recebeu 10, Paulo recebe 20. E assim por diante. Então, é desse jeito, a gente chamando de x, que a gente consegue resolver isso daqui. É assim que se monta, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ela está falando que é inversamente proporcional à idade deles. Então, eu vou relacionar a grandeza, idade deles e livros, certo? Então, essa aqui vão ser as duas grandezas. De um lado é idade. Vou colocar aqui, ó, idade, e aqui livros, certo? Como eu não dei o livro, a gente chama de x. Vamos começar aqui, por exemplo, com a idade aqui, ó, 9, certo? Que é a idade do Pedro. E Pedro vai receber quanto, gente? Pedro vai receber x, beleza? E aí, vou botar aqui agora do Paulo, que é 6. Então, aqui vai ser 30 menos x. Aí, tá feito. Bom, ela já falou aqui, ó, que é inversamente proporcional. Ela já deu a dica, né? Então, se eu diminuo a idade, o que quer dizer inversamente? Ou seja, quanto menor a idade, mais livro vai receber. Então,
Esse daqui são grandezas o quê? Inversamente proporcional, a forma que ela vai distribuir. Então, eu vou botar 9 sobre 6 aqui de um lado, e o outro eu vou ter que inverter. Eu vou colocar 30 menos x sobre x. Pronto. Toda a parte de raciocínio está montada, ok? Agora é tudo braçal, tudo fazer conta. Vão comigo? Vamos nessa? Vamos fazer a conta aqui, ó. 9 vezes x. Começo aqui, ó. 9 vezes x vai ser igual a 6 vezes quem, gente? 30, abre um parênteses, tá? Toda vez que for fazer essa multiplicação tem que abrir um parênteses. 6 vezes 30 menos x, dentro de parênteses, que ele vai multiplicar todo mundo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 9x, vou repetir, 6 vezes 3 dá 18. Então vai ficar o quê? Repete o zero, fica 180. 6 vezes menos x dá menos 6x. Ok? E aí, pessoal, vou passar quem tiver essa aqui, ó, variável, para o outro lado. Ele é negativo, quando passar para o outro lado fica o quê? Positivo. Vai ficar 9x mais 6x. Isso é igual a quem, gente? 180, que está do outro lado. Bom, vamos ter aqui, então, 15x. E é igual a quem? A 180. Passa para lá dividindo, certo? Vou passar para lá dividindo, deixar o x isolado. 180 dividido por 15. Bom, gente, só fazer a conta aqui, né? Se você quiser, pega aqui, ó, 180 dividido por 15. Ó, dá 1. Para 18, falta 3. Baixa o 0. Bom, 2 vezes 15, para 30 falta nada. Então, isso aqui dá 12. O que quer dizer isso? Pedro aqui, ó, vou fazer aqui na frente. Pedro vai ficar com o quê? 12 livros. E o outro vai ficar com quanto, gente? Aqui vai ficar 30 menos 12, que dá o quê, gente? 18. Aí, bom, estamos aqui. Logo, Pedro receberá, certo? Quantos? 12 livros. E Paulo receberá 18 livros. Feito, gente. Então, aqui, desse jeito. Quanto menor a idade, maior. Por isso que é inversamente proporcional, né? Logo, Paulo, que tem só 6 anos, receberá maior quantidade de livros. Bacana, né? Eu espero que você tenha entendido para pegar. Essa daqui já é uma questão que já exige um pouquinho mais de raciocínio, devido a colocar x, né? Saber a quantidade, porque ela só deu a quantidade total. Mas mesmo com a quantidade total, dá para montar e descobrir qual é a quantidade para cada um. Certo, gente? Vamos lá? Vamos fazer a 18. 18 é o velho problema das torneiras, mas essa daqui é tranquila, gente. Não vai ser muito difícil, não. Olha só. 3 torneiras iguais enchem uma caixa d'água em 3 horas. 2 torneiras iguais a essa enchem a mesma caixa d'água em quantas horas? Bom, de um lado nós temos aqui, opa, risquei aqui, torneiras, certo? E aqui ele está relacionando do outro lado o tempo. Esse tempo está em que, gente? Horas, certo? E aí ele fala que aqui, ó, 3 torneiras enchem em 3 horas, certo? 2 torneiras vão encher, olha só que eles falam, a mesma caixa d'água. Tome cuidado com isso, isso aqui que é a dica. Ah, é a mesma caixa d'água? É a mesma caixa d'água. Se eu diminuir as torneiras, olha aqui, ó, setinha para baixo, por causa que diminuiu as torneiras. Vai ser mais tempo ou menos tempo? Vai ser mais tempo, né? Poxa, se diminuiu, tirou uma torneira, aí vai precisar de mais tempo para encher o quê? A mesma caixa d'água. Essa é a dica que ele dá aqui. Então são o quê? Grandezas inversamente proporcionais. 3 está para 2 e esse aqui eu vou inverter essa daqui, né? X está para 3. Bom, de um lado vai ficar como? 2 vezes x, certo? E do outro vai ficar o quê? 3 vezes 3. Bom, 2x é igual a 9. X vai ser igual a 9 dividido por 2, que vai ser igual a 4,5 o que, gente? Horas, tá? Horas. Mas ele pode ser também que ele queira o quê? Se for uma questão de múltipla escolha, vai estar um tempo em minuto.
Então é interessante você saber transformar 4,5 horas é a mesma coisa que 4 horas mais 0,5, correto? 4 horas mais 0,5 horas. Eu vou transformar esse 0,5 horas aqui em minutos. Como? Pego 0,5, a gente já fez isso aqui em questões anteriores, multiplico por 60. Olha só que legal, muito mais rápido, né? Aí eu faço 5 vezes 6, dá 30, certo? 30, repito o 0 e coloco uma vírgula aqui, né? Porque tem uma vírgula aqui, ó. Então eu ando uma casa, então vai dar o quê? 30 o quê? Minutos. Olha só que beleza, que facinho, né? Então, respondendo aqui, logo, as duas torneiras encherão. Tem que escrever, galera, tem que escrever isso daqui. A mesma, tá vendo? A mesma caixa d'água. A mesma caixa d'água em que? Em 4 horas e meia e 30 minutos. Ou 4,5 horas. Tá aí, gente. Que beleza, né? Bom, eu espero que se deu para entender as grandezas inversamente proporcionais. Ele sempre dá a dica no texto para você descobrir que são grandezas inversamente proporcionais. Ok? E aí você sempre faz a tabelinha, relaciona, vê se aumenta ou diminui, setinha para cima, setinha para baixo, inverte uma e correr para o abraço. Galera, ficando por aqui, hein? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!